Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Meu amigo e minha amiga, permita-me compartilhar com você de um assunto que nos dias de hoje não soa bem aos nossos ouvidos, mas que nós precisamos discuti-lo com muita seriedade, porque do jeito que as coisas vão, o que será dos nossos filhos? O que será dos nossos netos? Se a política continuar como está. Esse assunto político é um assunto até certo ponto polêmico, mas nós precisamos discuti-lo. Nós precisamos colocá-lo em pauta nos dias de hoje, porque infelizmente a nossa nação, o Brasil, está caminhando a passos largos para um momento muito difícil, aonde a própria população não suporta mais viver da forma que estamos vivendo, politicamente falando. Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você sobre a palavra política. Uma das definições da palavra política é governo do povo e dos negócios públicos, administração dos bens públicos. E hoje, esse governo, como nós tratamos, tanto na esfera municipal, estadual ou federal, está vivendo um mar de lama, está vivendo uma corrupção desenfreada, algo insustentável e insuportável por todos os brasileiros. Infelizmente, nós temos uma grande parte dos nossos políticos que, em vez de governar, eles estão impondo, eles estão fazendo negociata com o nosso dinheiro público, com as coisas públicas, estão trabalhando em benefício próprio ou de apenas um grupo de pessoas. Eu fico triste quando um político ou um candidato a eleições, a exercer um cargo político, diz: eu quero me eleger para defender a classe A, B ou C. Ou quando dizem lá no Congresso Nacional, quando estão criando leis, aprovando projetos, que eles estão lá para defender uma classe social de pessoas. O político não é para defender uma classe social de pessoas. O político, ele tem que exercer o seu cargo como ministério. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o cargo político, o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, é um dom de Deus. O nosso amado e querido apóstolo Paulo, ele diz que todas as autoridades constituídas são constituídas da vontade de Deus. Ou seja, foi Deus quem criou o político ou a política, o governo. Foi Deus quem criou o governo. O governo foi algo estabelecido por Deus, está na Constituição divina. Por isso, o político, ele deve pensar, raciocinar e ter a responsabilidade de um dom. E dom é graça. Dom é uma bênção de Deus, é uma dádiva do Senhor para os seres humanos. Então, a primeira coisa que nós temos que estudar na palavra de Deus é sobre este assunto do governo. Infelizmente, o povo brasileiro e principalmente os cristãos, eles acham, como eu cometi esse pecado de omissão por longo tempo, achando que o povo de Deus, as pessoas que exercem o ministério pastoral ou sacerdotal, as pessoas que têm uma responsabilidade eclesiástica, não devem se envolver na política. Nós estamos redondamente enganados
e equivocados, porque o governo foi estabelecido e continua sendo estabelecido pela Constituição Divina, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então nós precisamos entender que uma das definições da palavra política é governo do povo e dos negócios públicos, administração pública. Por isso, meu amigo, minha amiga, nós precisamos sentarmos, analisarmos, nós precisamos discutirmos com seriedade essa questão política nacional brasileira, porque está insustentável a nossa situação. Não dá mais para nós suportarmos o que está acontecendo na nossa nação, com tanta corrupção, com tantas falcatruas que nós estamos vivendo. Então eu quero dizer a você que o cargo político, ele é nada mais e nada menos como responsabilidade de um pastor, de um sacerdote, de um homem que anda segundo o coração e a vontade de Deus. Eu quero compartilhar com você sobre mais alguns tópicos. Nós voltaremos amanhã falando sobre este assunto e comentando sobre mais alguns tópicos sobre política. Eu sei que não soa bem aos ouvidos, mas o profeta Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Então é preciso que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, os mandamentos e a lei de Deus. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo possa continuar nos iluminando a nossa mente, o nosso entendimento, para discutirmos este assunto biblicamente e nos conscientizarmos que a política é um dom de Deus. A gente volta amanhã para falar com você. Deus abençoe, em nome de Jesus.